Eu vou falar agora sobre educação sanitária. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre educação sanitária é o tipo da urina. Existe uma urina que é necessidade fisiológica, então é a vontade que o cachorro tem de fazer xixi. E principalmente nos machos tem a urina que é a demarcação de território. Então a ideia da demarcação de território é espalhar o cheiro dele pela maior área possível, tá? Então, isso aí é um instinto do cachorro, difícil de mexer, né? É mais uma questão de hierarquia do que educação sanitária, tá? Tem uma questão também, principalmente quando a gente adota um cachorro que já é adulto, né? Ele, ele tem um instinto de procurar matilha. Então você trouxe ele está num lugar estranho, com pessoas estranhas, com outros animais estranhos, ele está se sentindo perdido. Então ele pode começar a urinar e defecar, espalhando pela maior área possível também seu cheiro, para que os outros cães ou as pessoas que ele tinha convívio encontrem ele. Então aí tem um tempo até ele entender a rotina do novo lugar, conhecer as novas pessoas, os novos animais, para ele parar de acontecer isso, tá? Então não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer. O que eu vou ensinar aqui é a educação sanitária voltada à necessidade fisiológica. Então, a vontade que o cachorro tem de fazer o cocô e xixi. Para a gente regularizar isso, estabelecer um local correto, eu gosto de trabalhar com cheiro, tá? E aí é bem simples, você tem que ter um pensamento simples. Onde é banheiro, tem que ter cheiro de banheiro. Onde não é banheiro, não pode ter cheiro de banheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher o lugar que o cachorro, que eu quero que seja o banheiro. Quanto mais natural, mais fácil. Então, terra é mais fácil, depois grama, depois um piso, né? De cimento ou azulejo, né? Depois vem o tapete higiênico e, por último, o tablado, tá? Aqueles tabledinhos, banheiros inteligentes lá. Então, por essa ordem, é também a dificuldade, tá? O mais fácil é ali, chão só, né? Tem gente que às vezes tem um banheiro sobrando em casa, dá para organizar para o cachorro fazer lá no box, por exemplo, e depois você só lava, né? Então, quanto mais simples, mais fácil é de ensinar o cachorro, tá? Quanto mais artificial, mais difícil. Então, você vai escolher o lugar, você tem que ver bem o lugar que você vai pôr. Por exemplo, o banheiro, se você, ou um cômodo, ou uma lavanderia, qualquer lugar, ou até mesmo quando você pega um filhote, o ideal é você colocar ele num cercado, estabelecer bem o banheiro, depois ir dando liberdade aos poucos, né? Então você não chega e solta o seu cachorrinho no apartamento, na casa, porque aí vai virar um banheiro enorme, tá? Tem a questão da maturidade, então tem cachorro que ele é muito juvenil, então que nem os humanos, né, precisam usar fraldas quando filhotes, vamos dizer assim, né? O filhotinho também, ele não tem noção, sentiu vontade, ele faz, tá? Então, nesses primeiros dias, primeiros meses, dependendo, primeiras semanas, assim, né, do cachorro, ele tem isso aí, e você observa ele. Se ele está andando, só para e faz xixi, para e faz cocô, ele é imaturo ainda, tá? Então não adianta exigir muita coisa do cachorro. Agora, se ele está andando, cheira, e aí depois ele faz o cocô, é porque ele já está entendendo que tem um lugar certo, tá? Independente do estágio que seja do seu cachorro, você vai seguir as mesmas orientações. No caso do cercadinho, o que eu organizo, né? Eu coloco no canto que tem menos movimento, então perto da parede, por exemplo, eu coloco lá o tapete higiênico. Eu gosto de pôr vários para ter um local grande para o cachorro. Depois que ele está acertando, eu diminuo isso aí, coloco 2 tapetes, um tapete, né? Porque assim, eu quero facilitar primeiro para ele. Tem um espaço sem nada e depois onde vai ter mais movimento, que é onde o cachorrinho vai ficar. Então, se tem uma circulação de pessoas na frente, né, do cercadinho dele, você não pode fazer o banheiro na frente, porque senão ele vai ficar pisoteando essas fezes. O banheiro tem que ser lá atrás, onde ele vai menos, tá?
onde ele vai mais, você vai colocar a alimentação, vai colocar a água e vai colocar a caminha do cachorro, a caixa de transporte, a casinha, tá? Aí você vai deixar lá. Tem que ser em lados opostos, tá? E muitas vezes eu faço a alimentação do cachorro no chão mesmo, ali naquela área que eu não quero que seja o banheirinho, né, no cercadinho. Se for um cachorro adulto e ele está insistindo num lugar, por exemplo, ele está fazendo xixi sempre num lugar só e eu não consigo tirar. Você pode fazer a alimentação dele naquele local, pode pôr um potinho de água dele lá, né? A tendência é o cachorro não utilizar ali como banheiro o lugar que ele come. Então você tem esse controle aí, tá? Também. Então a organização do lugar é legal. Quando você vai trabalhar, quando você estabeleceu aquele lugarzinho que você quer como banheiro, você vai fazer aquele lugar ficar com cheiro de banheiro. Então você vai pegar as fezes que o cachorro fez errado, dar umas carimbadinhas lá naquele lugar, ou coloca as fezes lá naquele lugar, para ele identificar e ali ficar um cheiro, né? A urina, pega um papel higiênico, um guardanapo descartável, absorve a urina de onde ele fez errado e também faz isso, passa a urina naquele local. Se for o tapete higiênico, esfrega no tapete higiênico. Se for o tablado, sabe? Você precisa que aquele ambiente fique com cheiro de banheiro. Quando você for fazer a higienização desse lugar, faça com produtos neutros, para que não tire totalmente o cheiro do banheiro do cachorro dali, tá? Então, você prepara o lugarzinho ali, respeitando essa questão de pisoteamento, não fazer na frente, fazer sempre mais escondido, e preparando com o cheiro do cachorro. Aqueles produtos, aqui sim, aqui não, pipi sim, pipi não, tem cachorro que funciona e tem cachorro que não. Ele é basicamente o cheiro disfarçado, tá? Então, se você quiser fazer o teste, mas eu prefiro fazer do jeito natural. Onde não é banheiro, então o cachorro errou, fez no lugar errado. Vai lá, limpa, de preferência sem o cachorro ver, tá? Porque isso pode desenvolver outras coisas, como até incentivar uma coprofagia, por exemplo, tá? Então, prende o cachorro, né? Separa, vai lá, limpa aquele lugar, o melhor que você puder. Para limpeza, eu gosto de produtos descartáveis, então compra um papel higiênico bem baratinho mesmo, até em lojas de produtos descartáveis, eles têm papéis que são papéis que têm uma absorção boa e tal, né? Guardanapos e tal, né? Você pode usar Por que eu falo isso? Você pode usar um pano. Só que se você guarda esse pano, você lava esse pano, ele fica com cheiro ainda, mesmo que você não sinta. O cachorro tem um olfato poderoso. Então, você guarda esse pano com os outros panos, aí você passa o cheiro para os outros panos, ou você pega esse pano depois e passa na casa, você transforma a casa num banheiro gigante, tá? Então eu gosto de trabalhar sempre com coisas descartáveis. Vai lá, limpa muito bem, pode passar uma água sanitária, alguma coisa, e ali você vai aplicar um produto que tem um cheiro bem forte. Eu gosto de usar a essência de citronela, faço uma diluição para deixar ela bem forte. Tem um óleo de citronela que é mais forte ainda. Tem um citrocalipto, se eu não me engano, da Koala, que você compra no mercado mesmo, que ele é bom também. Eu gosto também de usar cânfora, que parece Vick. Então eu diluo ela no álcool, coo ela com tecido e coloco num borrifador. Todos esses produtos eu deixo eles num borrifador, tá? Porque depois eu limpei muito bem, higienizei tudo certinho, passo aquele cheiro lá. Se você descobrir algum cheiro que seu cachorro não gosta, perfeito também, tá? Depois de um tempo, você passa no local e borrifa de novo, porque o cheiro vai dissipando. Então, você tem que ir lá e repor esse cheiro. Então, marca o lugar ali que o cachorro fez errado e vai passando lá de novo, tá? De vez em quando. E aí é basicamente esse o controle do cheiro. Onde ele fez errado, você limpa e passa o produto forte. Quando você for lavar, pode lavar com produto forte. Usa descartável para não espalhar o cheiro. No lugar que é o banheiro, você você deixa ali um cocôzinho fresco, um xixi, ou se não é um lugar que que nem às vezes perto da cozinha, você não quer deixar as fezes lá expostas, carimba as fezes lá, passa o papel com a urina no tapete. Você vai trocar um tapete higiênico, vai pôr outro, esfrega um tapete velho no tapete novo, sabe? E aí você vai fazendo dessa forma, fazendo esse controle do cheiro.
Outra coisa, assim como o pano, né, e os descartáveis, é a pazinha. Então, se você recolhe o cocô do cachorro com pá e vassoura, você tem que ter uma pá e vassoura exclusiva para isso. Senão você vai ficar espalhando o cheiro por onde você usar essa pá e vassoura. Tá? Então, se você usa pá e vassoura, tem que ser exclusivo para isso. No caso do cocô, você pode também controlar a vontade de fazer cocô do cachorro. Então, se você regulariza o horário de alimentação do cachorro, você regulariza a vontade de fazer cocô. Se você, por exemplo, né, alimenta o seu cachorro 7 horas da manhã, você precisa fazer isso todos os dias, domingo, feriado, chovendo, não, tá? Tem que ter essa frequência. Cerca de meia hora, 1 hora, 40 minutos, aí vai depender do organismo do cachorro, né? Você identifica que depois de um tempo o cachorro faz cocô. Então, nesse horário, você pode deixar ele restrito ao lugar do banheiro, e aí ele vai fazer cocô. Se você quer que ele faça na rua, aí você faz a alimentação, tudo, espera um pouco, ali meia hora, assim, e vai para ele, sai com ele para ele fazer cocô na rua, né? Vai em lugares que você vê que tem fezes e urina, grama, areia, né? Depois você recolhe, leva para casa, guarda, né? Não vai deixar para alguém pisar em cima, lógico, mas você pode também fazer isso aí. Se você optar por fazer na rua, o cachorro fazer na rua, você precisa ter um local dentro de casa também, porque ele pode segurar a urina, as fezes, esperando uma oportunidade de ir lá fora, né? Ou também você pode viajar, pode acontecer um imprevisto, alguma coisa sair da rotina e o seu cachorro precisa ter um banheiro dentro de casa. Então eu não gosto da ideia do cachorro só fazer na rua. Ele precisa ter um local disponível em casa para ele não ficar segurando. Isso pode trazer problemas veterinários, tá? A água, você não vai fazer o controle, a urina não. Então a água tem que ficar à vontade, tá? Isso é só para o alimento. Uma coisa importante também, eu não gosto de usar reforço, tá? Nem reforço positivo, nem negativo. Eu não gosto de dar bronca, nem de estimular, porque o cachorro pode ter uma interpretação diferente. Então, se o cachorro vai lá no lugar certo, fez cocô no lugar certo, se você recompensar ele por isso, ele pode interpretar que você está recompensando ele por fazer cocô ou por fazer xixi, não porque ele está fazendo no lugar certo, sabe? E o que pode acontecer de colateral nisso é o cachorro começar a fazer na sua frente esperando a recompensa. Então o cachorro, você está na sala assistindo TV, por exemplo, tem a probabilidade do cachorro ir lá e fazer o cocô lá na sua frente, no meio da sala, porque ele quer a recompensa, sabe? Então, ó, eu fiz certinho, né? Cadê minha recompensa? Então, não gosto de incentivar, tá? Eu trabalho só com o instinto, com o cheiro. E eu não gosto também de dar bronca no cachorro quando ele faz errado, porque ele pode interpretar que ele está recebendo uma bronca porque ele está fazendo cocô ou xixi, não porque ele está fazendo no lugar errado. Tá? Então ele pode começar a fazer escondido de você. E às vezes, se você está próximo ao local que ele faz, ele não vai fazer, ele vai fazer em outro lugar porque ele tem medo de tomar essa bronca. Tá? Então não gosto de usar reforço, não gosto nem positivo nem negativo.